Graça e paz, irmãos, sejam bem-vindos à Rota 1 e hoje nós estaremos na nossa terceira aula, onde nós iremos falar sobre a Trindade. Já quero adiantar aí que é um tema maravilhoso, mas que vai mexer muito assim com o nosso raciocínio, então fique tranquilo. Eu costumo dizer que no final da aula da Trindade as pessoas elas saem um pouco confusas. Olha que Agostinho vai falar sobre esse tema tão especial sobre a Trindade. Ele fala o seguinte, ó: por certo, nenhuma outra questão exige e oferece mais risco de erro, mais trabalho na investigação e mais fruto na descoberta. Então, vamos entrar nesse tema com essa percepção e com esse clima, ok? Bom, quando eu falo de Trindade, nós estamos falando de mistério. Nós vamos chamar aqui do mistério da Trindade. Quando eu falo mistério, eu quero que você entenda que é algo tão grandioso que não pode ser captado pela mente humana. Nós até tentamos entender sobre a Trindade à medida que Deus se revela através da sua palavra, mas a verdade é que eu e você nunca conseguiremos entender 100%, porque fala e trata-se de um mistério. Então você pode me perguntar, Luíde, se é tão difícil assim, se é um mistério, por que é tão importante nós tirarmos uma aula para estudarmos então sobre a Trindade? Eu levantei aqui 4 motivos para você estudar a Trindade. O primeiro motivo, porque a Trindade é quem Deus é. O nosso Deus é um Deus trino. Então, se nós servimos a um Deus que é trino, nós precisamos tentar compreender e conhecer. Segundo, a Trindade é a visão mais elevada que nós podemos ter de Deus, porque é exatamente assim que Ele é. E se você tem adorado a Deus menor do que Ele seja, está errado. Nós precisamos adorá-lo em toda a sua plenitude. Nós servimos a um Deus trino, então nós devemos conhecer. Terceiro, a Trindade é o diferencial do cristianismo. Você sabia que não existe nenhum outro tipo de Deus criado pelo homem ou nenhuma outra divindade nas outras religiões que sejam como a Trindade? Ou seja, seja essa ideia de que há 3 pessoas divinas, mas um único Deus. Isso é exclusivo do cristianismo. Então eu e você devemos saber falar sobre esse assunto tão importante. E por último aí eu levantei a Trindade traz importantes aplicações para as nossas vidas e ela serve como modelo para a vida da igreja. Nós temos um Deus que vive e se move em unidade. Como eu e você podemos aprender isso nas nossas relações, na nossa comunidade aqui na igreja, né? Então, é muito importante nós estudarmos esse mistério. Mas eu quero responder a primeira pergunta. O que é Trindade? Eu trouxe aqui uma definição de Grudem, que ele diz o seguinte: podemos definir a doutrina da Trindade do seguinte modo: Deus existe eternamente como 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa é plenamente Deus e existe um só Deus. Então vamos entender aqui o que ele está dizendo. Bom, ele diz que Deus é 3 pessoas divinas e distintas. Então nós temos o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São 3 pessoas divinas, mas elas são distintas entre si. Depois ele fala, cada uma dessas pessoas é plenamente Deus. Então, eu preciso que você entenda que não existe aqui, então Deus Pai, ele é 100% Deus, o Deus Filho é 80%, não. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles são plenamente Deus, com todos os atributos, com as qualidades divinas. Cada um é 100% Deus, tá bom? Nós não podemos ter dúvida disso. E por último, ele diz que existe um só Deus. Nós somos monoteístas. Nós cremos que existe apenas um único Deus, o nosso Deus trinário. E eu quero trazer aqui um 4º elemento que é de Pedro Pampola, que ele tem um estudo sobre a Trindade e eu achei muito legal ressaltar aqui também que ele vai trazer um 4º elemento que é fundamental, onde ele fala sobre a pericorésia. Grava essa frase aí.
pericorésia. Pericorésia, ele é um termo, né, teológico e filosófico também, de origem grega, e que vai significar envolvimento mútuo, ou seja, uma interpenetração, ou melhor ainda, uma habitação mútua. Então, ele vai dizer que, além de Deus é 3 pessoas divinas e distintas, cada uma dessas pessoas é plenamente Deus, existe só um Deus, somente um Deus, e tem a pericorese, ou seja, onde você vê o Deus Filho, você vê o Deus Pai, e você vê o Deus Espírito Santo, ou seja, a pericorese, grava isso, ela é uma habitação mútua. E quando nós entendemos que o Pai está totalmente no Filho, o Filho está totalmente no Pai, e o Espírito Santo está totalmente no Pai e no Filho. Como é que chama isso? Pericorese, ou seja, essa habitação mútua. Agora você pode me falar, Luíde, como é que eu entendo isso? Queridos, nós não entendemos. Como é que eu entendo que Deus é um, mas ele é 3, e que eles são distintos, mas eles têm uma habitação mútua? Anselmo, um dos pais da igreja, né? Ele diz o seguinte: a doutrina da Trindade é uma verdade para o coração. O fato de não poder ser explicada de forma satisfatória não pesa contra ela, mas ao seu favor. Por isso, a chamamos de mistério da Trindade. Quero que você entenda que a Trindade, primeiro, ela tem que vir para o seu coração. Você precisa crer simplesmente porque você tem fé e porque a Bíblia revela sobre isso, para depois nós tentarmos entender de forma intelectual. Amém? Bom, agora eu vou colocar aqui uma imagem que geralmente ela é muito usada para ilustrar a Trindade, e aquele famoso diagrama do triângulo, né? Lembrando que aqui, isso aqui que eu vou mostrar para vocês não é a Trindade, tá bom? Mas é um esforço nosso de tentarmos pegar esse mistério tão grandioso para que a gente consiga entender, ok? Bom, aqui nós temos esse triângulo para nós tentarmos entender sobre a Trindade. Então nós temos aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui no meio nós temos Deus. Eu quero dizer que não é um quarto elemento. Mas quando eu falo Deus aqui, nós estamos falando da essência, tá? Não é uma quarta pessoa, não. Deus aqui é a essência. Então tem aqui, ó, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Eles são, em essência, eles são Deus, né, com os mesmos atributos. Agora, é muito importante, eles são pessoas distintas. Então, o Pai não é o Filho, mas o Pai está no Filho em pericorese de habitação mútua. Entendeu? O Filho não é o Espírito Santo, mas o Filho está no Espírito Santo, o Espírito Santo está no Filho em habitação mútua, em pericorese. E o Espírito Santo não é o Pai. É muito importante nós entendermos isso, que às vezes nós confundimos. Nós não conseguimos compreender que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, apesar de eles serem o mesmo em essência, eles são distintos. Amém? Então, eles são indizíveis em essência, mas distintas em suas pessoas, em suas relações. Bom, antes da gente continuar a falar sobre a Trindade, eu quero que você entenda que essa palavra Trindade, ela não aparece na Bíblia, você sabia disso? Você pode procurar a Bíblia inteira que você não vai ter essa palavrinha escrito Trindade. Então, como que nós cremos em algo em que a Bíblia não fala? E nós precisamos saber aonde encontrar a Trindade na Bíblia. Então, eu quero falar para você que existem 3 tipos de texto na Bíblia onde você pode buscar para você encontrar isso aqui que nós acabamos de falar, tá bom? Nós temos os textos que afirmam a existência de um único Deus. Nós temos os textos que afirmam a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós temos os textos que nós chamamos as chamadas fórmulas trinitárias, ou seja, onde elas mencionam o Pai, o Filho e o Espírito Santo como Deus. O meu objetivo aqui não é ser exaustivo com os textos, mas eu quero que você, aí onde você estiver na sua casa, você pegue a Bíblia e você busque isso, tá bom? Eu não trouxe todos os textos aqui, porque senão a aula ficaria enorme, mas eu trouxe alguns, só para a gente perceber aonde eu encontro a Trindade na Bíblia, tá certo? Então,
Primeiro nós vamos começar com os textos que afirmam a existência de um único Deus. Então nós temos Deuteronômio 4:35, que vai dizer assim: a ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Lá em Deuteronômio 6:4 vai dizer: ouve Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Ou seja, só há um Deus, um único Deus. Eu quero que você entenda que a fé judaica, ela nasce e ela se desenvolve e se firma como monoteísta. E o cristianismo herda isso. Então nós cremos que existe um só Deus. E a Bíblia revela que existe um só Deus, certo? Agora existem textos que afirmam a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a Bíblia, ela afirma que cada pessoa da Trindade, ela é divina. Olha o que diz em 2 Coríntios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Tiago 1:17 vai falar: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Ou seja, está claro nas Escrituras, sem discussão, que o Pai é Deus, certo? Agora, falando sobre a divindade de Jesus. Olha o que diz João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem é esse Deus aqui? É claro que está falando do Pai, né? Então, nós temos aqui o Pai sendo chamado de Deus e nós temos o Filho. Esse verbo aqui que João está falando de Jesus. Então, ele está dizendo, no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, aqui, João afirma que Jesus era o verbo e que esse verbo era Deus. Então, ele é plenamente divino. Há um texto muito legal lá em João 8:58 que diz o seguinte, mas antes de eu ler e falar sobre ele, é importante você entender que lá em Êxodo, quando Deus ele se revela para Moisés, lá na sarça ardente, você conhece essa história? Então, quando ele se apresenta a Moisés, ele se apresenta assim: eu sou. Ou seja, Yahvé. E esse nome é o nome mais santo de Deus, o grande eu sou. Agora, quando a gente vai ler lá em João 8:58, Jesus está tendo ali uma discussão com alguns fariseus ali, e ele vai se apresentar quem ele é. Olha o que diz João 8:58, ele diz: respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus, ele usa exatamente o nome Yahvé, eu sou, para si mesmo. Então, o próprio Jesus, ele se identifica como o Deus da aliança, o Deus de Israel. E, queridos, isso aqui era chocante para o judeu daquela época, né? Jesus, ele está se fazendo igual a Deus. Ele se apresenta como aquele mesmo Deus que se revelou para Moisés, dizendo, eu sou o único Deus. Então agora o próprio Jesus afirma, eu também sou esse Deus. Essa é a revelação trinitária. Jesus é Deus, né? Jesus Cristo, ele é Deus Filho, ele é reconhecido como Deus. Aí isso fica claro entre muitas outras passagens, aqui nós pegamos só esses por causa do nosso tempo. Então nós temos o Pai como Deus, nós temos o Filho como Deus e agora nós temos também o Espírito Santo. Olha o que diz lá em João 14, do 16 ao 18. Olha o que ele diz. Lá, 14, do 16 ao 18. Isso aqui é Jesus falando, tá? Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outro. Perceba aqui que Jesus diz que vai, mas ele vai enviar outro Consolador, que é o Espírito Santo. E essa palavra outro Consolador é um outro da mesma espécie, do mesmo tipo. Então ele estaria mandando outro Consolador. Então se Jesus é Deus, o Espírito Santo também é Deus. Então
Existe até um teólogo que fala algo muito, muito legal. Ele diz que nós temos Deus acima de nós, que é o Pai. Nós temos o Deus entre nós, que é Jesus, o Filho que se fez carne. E nós temos o Deus em nós, que é o Espírito Santo, que hoje habita em cada cristão. Amém? Hoje nós temos o Espírito Santo, ou seja, nós temos um Deus habitando em nós. Bom, agora nós vamos para o terceiro tipo de texto, que são chamadas as fórmulas trinitárias, ou seja, onde nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos. Olha o que diz 1 Pedro 1:2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Aqui nós temos as três pessoas estão presentes no contexto salvífico, né? Nós temos também 2 Coríntios 13:13, que diz que tem a clássica bênção trinitária de Paulo, né? De Paulo, ele fala: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Isso é a Trindade em forma de bênção, né? Lá em Mateus 28:19, nós temos a fórmula batismal ordenada por Jesus. Portanto, ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando, como é que é? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, nós vemos a Trindade se movendo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agostinho de Hipona, né, um dos grandes pais da igreja, porque eu quero que você entenda que a Trindade, durante muito tempo, até hoje, muitas discussões. E aí Agostinho, a respeito desse tema, ele diz o seguinte: não dizemos três pessoas porque nós queremos, mas porque não temos alternativa. Quando você olha para a Bíblia, você vê a Trindade se revelando. Apesar dessa palavra não estar, mas a Trindade, ela simplesmente, ela salta isso em nós, né? Então, agora que você já entendeu sobre a Trindade, nós vamos responder a pergunta: como Deus é um e como Deus é três? Bom, como Deus é um, nós já estamos falando aqui. Eu quero que você entenda que Deus, ele é um. Quando a gente fala que Deus, ele é um, eles são um de forma que eles têm os mesmos atributos, eles têm a mesma glória, eles têm a mesma majestade, a mesma identidade divina. Olha aqui, eles são um em essência. Então, como, Loide, que Deus é um? Deus é um em essência. Isso significa que ele é tão perfeitamente um que todas as pessoas da Trindade habitam plenamente uma nas outras. Ou seja, eles são um em essência e em pericorese. Lembra que nós falamos de pericorese? Então, como é que Deus é um, Loide? Eles são um porque eles são o mesmo em atributos, em divindade. Eles merecem a mesma honra, a mesma glória. Ele é Deus, né? E eles são um em pericorese. O Pai não é o Filho, mas o Pai está no Filho. Tem um desenho melhor do que esse, né? Que é tipo uma setinha assim, ó, que vai fazendo assim, ó, que é a pericorese. Então, eles são unidade absoluta. Um está em todos e todos estão em um. Olha o que diz lá em João 14, do versículo 8 ao 11, falando dessa habitação mútua. Olha o que diz. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu Jesus: há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Veja como esse texto é profundo e como fala dessa habitação mútua. Então, Jesus estava dizendo: Felipe, quando você olha para mim, você vê o Pai, né? E se você ouve as minhas palavras, você ouve o Pai, crê que eu sou um com o Pai. Então, nessa trindade, como que Deus é um? Eles são um em essência, né? Em plena habitação mútua. E nós sabemos que isso é a pericorese. Então, resumindo, Deus é um tanto em substância, uma só essência, uma só divindade,
quanto em pericorese, tá? Agora a resposta é, como Deus é três? Ai, meu Deus, falei que é um nó. Agora, Deus ele é um em essência, como que Deus é três? A questão é agora, todos são Deus, possuem a mesma substância, os mesmos atributos. Então, como diferenciar a pessoa da Trindade? Será que é só por causa do nome? É claro que não. E a principal distinção entre o Pai, o Filho e o Espírito se dá pelas relações entre eles. Presta bem atenção nisso agora. A diferença está nas suas relações. Nós vamos aprender um pouco sobre isso. Então, que relações são essas? O Pai gera o Filho é gerado pelo Pai e o Espírito Santo, ele procede do Pai. Então, eles são distintos pelas relações internas e eternas que possuem entre si, e não pela essência ou pelo poder. Você precisa entender isso, pois eles são perfeitamente iguais em divindade, glória e majestade. Então, eles são distintos em suas relações. E essas relações nós vamos chamar aqui de relações eternas. Não são meramente funções temporais, mas elas sempre foram assim. É como se eu falasse assim para você, Luíde, então você está dizendo que o Pai gera o Filho. Eu e você temos uma mente limitada. Nós entendemos esse gerar o Filho como se tivesse um começo, um meio e um fim. Não é assim? Por exemplo, eu tenho uma filha de 16 anos agora no momento. Então, antes da Júlia nascer, há 16 anos atrás, eu já existia, não era assim? Sem ela. E a Júlia passou a existir somente a partir do nascimento dela. Quando eu falo das relações eternas, eu estou dizendo que o Pai gerou o Filho eternamente. Ou seja, sempre foi assim. Então, a distinção deles estão nas suas relações. O Pai sempre gerou o Filho eternamente. O Filho é gerado eternamente pelo Pai. Você entende? Então, é nessas relações. Eu sei que isso pode dar um nó na nossa cabeça, mas é exatamente esse mistério maravilhoso. Então, quando a gente fala de relações eternas, nós queremos dizer que não existe um começo, um meio e um fim. Eternamente foi assim. Eternamente o Pai gerou o Filho é gerado pelo Pai e o Espírito Santo, ele procede do Pai e do Filho eternamente, tá certo? Agora, por que é importante nós falarmos que o Pai gera o Filho? Por que o Filho não é criado? Por que o Filho é gerado? Isso aqui é muito importante. Olha só, imagine que eu pegue uma estátua, pegue cimento, barro, e eu comece a criar uma imagem parecida com a minha, com o mesmo nariz, com o mesmo cabelo, com a mesma boca, do mesmo tamanho. Quando você vai olhar para aquela estátua, você vai dizer, nossa, é parecido com a Luíde, tem os mesmos olhos, é parecido. Mas essa estátua, ela é da mesma substância do que eu? Ela é diferente, não é? Agora, a minha filha que gerou, a Júlia, ela foi gerada dentro de mim. Então, a Júlia tem o meu DNA. Por isso que quando a gente fala que o Filho é gerado pelo Pai eternamente, é porque eles têm a mesma essência, a mesma substância. Nós, eu e você, somos criaturas de Deus. Mas Jesus, ele é gerado eternamente. Ou seja, ele também é Deus. Olha o que diz João 5:26. Pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. A doutrina da geração eterna não estabelece um ponto no tempo em que a relação começou, mas estabelece a forma pela qual a relação sempre existiu. Loide, como entender isso? A nossa mente limitada não consegue entender. Nós simplesmente aceitamos aquilo que está revelado na palavra de Deus. Nós apenas entendemos. Então, o Pai, ele não é gerado, pois não é originado de ninguém. O Filho, ele é eternamente gerado do Pai. É sobre isso que nós estamos falando, né? E o Espírito Santo, ele procede do Pai. Olha o que diz João 15:26. Quando vier o conselheiro que enviei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele testemunhará ao meu respeito.
Amém? Bom, então, só para a gente finalizar aqui, então, o Pai gera, o Filho é gerado e o Espírito, ele procede. Então, o Pai não é gerado nem procede de ninguém, o Filho, ele é gerado eternamente pelo Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho nessas relações eternas. Sempre foi assim, tá bom? Bom, nós entendemos que a Trindade, eu não sei como é que você está finalizando essa aula, se você quiser assista de novo a aula, nós temos aí todo escrito isso nas apostilas, mas entenda, sabe, queridos, muitas coisas diante do Senhor, nós temos que apenas nos humilhar. Nós precisamos apenas adorá-lo e compreender que o nosso Deus, ele é infinitamente maior do que a nossa capacidade tão limitada humana. Eu quero finalizar com uma frase que diz o seguinte: tire o mistério da Trindade e você tira sua beleza, sua grandeza, o poder do nosso maravilhoso e assombroso diante dela, né? Trindade. Tente explicá-la e perderá a cabeça. Tente negá-la e perderá a alma. Deus abençoe você e que você tenha o seu coração assim com muita curiosidade para você conhecer um pouco mais dessa Trindade do nosso Deus Trino. E eu espero vocês nas próximas aulas.